Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia na presença do Senhor no monte aqui, fazendo o ídolo do Senhor, soprando a palavra de Deus, e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos, para louvor e honra do nome do Senhor. Amém? Eu queria deixar uma mensagem aqui da parte do Senhor Jesus, para que você meditasse na palavra de Deus. Pode ver? Hoje eu estou com a Bíblia de estudo, da Bíblia Católica. Uma Bíblia que ela é diferente um pouco da nossa, porque ela tem 8 livros a mais. E eu queria falar um pouco dessa Bíblia porque muita gente não tem conhecimento, muita gente pensa que ela é diferente da Bíblia dos evangélicos, mas a única diferença é que tem 8 livros apócrifos que os cânon hebreu ele considera apócrifo porque não são livros proféticos. Não tem profecia nesses livros, são livros de história. Judite, Macabeu, primeira Macabeu, segunda Macabeu, Baruque, são 8 livros a mais. Mas ela é uma Bíblia de estudo muito boa e eu queria deixar aqui um texto para você refletir, porque às vezes você pensa até que nós pregamos um evangelho diferente, com uma Bíblia diferente. Eu estudo muito essa Bíblia, é uma Bíblia muito boa, muito bem explicada. E eu queria trazer esse texto hoje aqui para você nela, porque para você ter conhecimento que a palavra ela não muda, quem muda é o homem. Quem esconde a palavra de Deus é o homem. Mas a palavra, Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Você pode ver que é uma Bíblia muito grande, muito larga, tá vendo? Ruim de transportar. Inclusive, meus queridos irmãos, não estou aqui afrontando a você que não é evangélico, ainda não professa a mesma fé. Não estou aqui afrontando você. Estou falando para você que essa aqui é a Bíblia do Vaticano, que os papas passam para os padres para que eles ensinem. Só que eles não ensinam. Eu vim de lá, eu sei o que é isso. Muitas das vezes a gente vai para a missa e chega lá, eles distribuem papel em cima dos bancos. Mas não manda você ler a Bíblia. Hoje a Bíblia você pode baixar ela, tanto essa aqui como a outra, no pré-histórico. Hoje você não precisa nem, se não tiver tempo de comprar uma, pode baixar pelo pré-histórico. Então, a palavra de Deus ela não muda, quem muda é o homem, amém? Mas deixa isso para lá, isso não cabe a nós. Jesus disse que aumentar e tirar um tio dessa palavra, os flagelos que tem nela, vai vir sobre a pessoa. Então, isso aí é uma questão que quem vai tomar a iniciativa, quem vai fazer a cobrança não somos nós, é o próprio Jesus que é a palavra, amém? Então eu queria trazer um texto aqui para você, em Marcos, que fala exclusivamente do batismo, para explicar um pouquinho sobre o batismo. Nessa Bíblia aqui, Marcos 16, versículo 15 em diante, vai falar sobre a pregação do Evangelho e sobre o batismo, amém? Porque muita gente pensa também que Deus ele mudou a forma dele agir, e é porque a nossa Bíblia é diferente. Não é, você vai ver aqui, os ensinamentos são o mesmo. Muda às vezes um pouquinho a tradução. Por exemplo, às vezes na outra Bíblia está amor, aqui está caridade, que se torna a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou ler aqui um texto em Marcos 16, capítulo de número 15, que diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Presta atenção, Jesus está dando uma ordem para os discípulos, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Está chamando a pessoa que não conhece o Evangelho de criatura. Preste atenção, está na Bíblia Católica aqui e na nossa também. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aí no 16, o que crê e for batizado será salvo, e o que porém não crê será condenado. No 16 ele fala isso. Agora preste atenção que eu vou explicar isso aqui. E aí você vai aprender aí na sua casa, que você pode dizer assim, mas eu já fui batizado quando eu era neném. E aqui eu vou te explicar uma coisa para você aprender. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, chamando
a pessoa de criatura. Deixa eu lhe falar, eu vou pregar o evangelho para um recém-nascido, que ele nem fala. Eu, por exemplo, eu fui batizado, meus pais que me levou para mim ser batizado. Como que eu vou pregar um evangelho para que eu acredito, me arrependa de pecado, sendo que uma criança nem tem pecado, não tem poder de se arrepender, não tem, não pode ir tomar uma iniciativa própria, porque o batismo é um particular de cada um. E Jesus disse que nós temos que ir e pregar o evangelho pregar o evangelho a toda criatura, por todo mundo, chamando nós de criatura. E no 16 aqui, ó, o que crê e for batizado, a pessoa tem que crer. Como que um neném vai crer em nada? O neném nem pecado tem. Jesus disse que dos tais é o reino dos céus. Uma vez chegou uma montoeira de menino rodeando Jesus e os discípulos querendo tirar eles de cima de Jesus. Jesus disse: deixar eles, que dos tais é o reino dos céus. A criança não tem pecado. A criança, uma pessoa, ela passa a ter pecado quando ela sai da dispensação da inocência, quando Deus abre o entendimento para ela entender o que é certo e o que é o errado. Aí você passa a ser pecador. Então o 16 diz assim: o que crê e for batizado será salvo. Aqui, preste atenção como é que a palavra de Deus ela nos encurrala. Jesus podia ter dito assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que crê, né? Ele podia dizer assim: pregar o evangelho a toda criatura, né? E sereis salvo. Mas aqui ainda ele exige o que crê, é obrigado a pessoa a crer, acreditar na palavra, nos ensinamentos dele. O que crê, e não para somente por aí. O que crê e tomar a iniciativa de se batizar. O camarada ele vai crer, vai reconhecer que é pecador, que precisa de um salvador. E aí ele mesmo vai tomar uma iniciativa, porque a questão do pecado nas nossas vidas é um particular com cada um. Cada um vai cuidar do seu diante de Deus. Então é o que crê. E não para somente por aí. Ele podia dizer: o que crê será salvo. Mas não é somente o que crê. É o que crê e tomar a iniciativa de ser batizado será salvo. Tá vendo como é que as coisas de Deus não é de qualquer maneira? Você pensa que não, meu querido, mas quando você vai se batizar, primeiro, já começa quando você entrega a vida para Jesus, que nós vamos ler daqui a pouco. Ali, quando você levanta a mão: não aceite Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunho em volta de cada um de nós. E ali tem a igreja, por isso que ele diz que tem que confessar diante dos homens. Tem a igreja como testemunho que você está passando de um lado para o outro. Tá, de testemunho, os anjos dos céus, como testemunho lá em cima. E até mesmo o outro lado, o lado da esquerda, que é de Satanás, também está vendo que você saiu de um lado para o outro. Aí aqui embaixo no 18 vai falar a respeito dos sinais, no 17. E aí diz assim: e eis que os milagres que acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios, e em meu nome falarão novas línguas. Eu vou parar por aqui, porque nós estamos falando aqui somente na questão do batismo. E eu vou aqui mostrar para você, porque muita gente diz assim também: poxa, só na igreja cristã, só na igreja que ele chama, inclusive, ele chama os cristãos de seita, né? Mas nós não somos seita. Seita é quem prega heresia, nós não pregamos heresia. Eles falam também de protestante, porque... Por que ficou esse título de protestante? Porque lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, Martim Lutero estava vendo muita coisa fora da palavra e ele rompeu com o Vaticano. Aí eles colocaram, eles excomungaram Lutero, expulsaram, e baseado numa palavra que está escrita em Romanos, que Lutero achou, que disse que o justo viveria da fé e não tinha que fazer caridade para ser salvo, ele rompeu e começou a pregar 75 teses de 75, vamos dizer assim, fonte mostrando que o caminho seria da forma que a Bíblia exigia, e ele foi excomungado. Aí ele saiu como protestante, e daí veio a continuidade dos evangelhos. Enfim, nos livros de história, se você até entrar na internet, você vai ver tudo que aconteceu nessa época.
Aí aqui eu queria trazer Mateus capítulo de número 10, 32. Por que a gente tem que confessar Jesus como Senhor? Tem que entregar a vida para Ele? Porque muita gente acha, poxa, isso é uma besteira, eu tenho que ir lá na frente, no meio de todo mundo, levantar minha mão, reconhecer que Jesus é Senhor da minha vida, entregar a vida para Jesus. Meus avós não ensinaram isso, meus pais nunca ensinaram isso. Agora, assim, esse pessoal, só eles que estão certos. Mas não é o pregador. É de acordo com a palavra de Deus. Os ensinamentos não pertencem ao pregador. Porque o pregador, se ele entrar fora da palavra aqui, ele vai pagar o preço. Então, Mateus aqui na Bíblia Católica, Mateus 10, capítulo de número 32. Depois você baixa lá no pré-histórico, que está lá, você vai conferir, se você não tiver essa Bíblia Católica em casa. Aí diz assim: todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Tá vendo como essa Bíblia ela é muito bem explicada? A minha Bíblia, a outra, ela não explica tão certinha como essa aqui, ó. Ele diz assim, mandando a gente confessar diante dos homens da igreja, como testemunho. Todo aquele, portanto, que me confessar diante do meu Pai que está no céu. Porém, o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Vou ler novamente. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, você pensa que é bobeira, que é brincadeira, mas não é. Porque Deus, ele faz as coisas dele aqui embaixo, mas ele exige testemunha. Jesus, quando esteve aqui, ele disse que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ou então 2 reunidos, confessar como testemunha, ali 2 pessoas junto como testemunha. Muitas das vezes Jesus falava isso. Aí aqui, ó, você vai ver que nós não estamos falando aqui coisa de nós, é da palavra de Deus. Nós temos que confessar diante dos homens. Nós temos que confessar diante dos homens o Senhor Jesus, que Ele também vai confessar diante do Pai que está no céu. Eu vou ler outro texto aqui, para você entender, que está em Atos dos Apóstolos, que tudo é Novo Testamento que eu estou lendo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37. Aqui Pedro está falando a respeito... aquele povo que crucificaram Jesus, que dizia assim, que gritava, que o sangue dele recaia sobre nós, que o sangue dele recaia sobre nós. Aí Pedro estava passando em rosto, pregando, dizendo, olha, foi esse Jesus aí, ó, que levantou esse coxo, foi no nome dele que Deus glorificou o nome dele, que esse coxo de nascença levantou. Aí eles ficaram, se arrependeram, ficaram contristados o coração. E aí eles falaram para Pedro assim: ao ouvir estas coisas, ficaram compungidos no seu coração e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro disse-lhe: fazei penitência. Depois você entra na internet e você vai ver o que significa penitência. Penitência se diz respeito a arrependei-vos. Penitência significa arrependei-vos. Fazei penitência e cada um de vós, você vê que é particular com cada um, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Tá vendo? Seja arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo e receberei o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem morar dentro da pessoa. 39, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, para todos os que estão longe e para os quanto o nosso Deus chamar. Para todos os que estão longe. Você vê que a palavra ela é tão tremenda que ela está chegando naquela época, já avisando que o evangelho ia ser para todo mundo.
E aqui no mesmo Atos dos Apóstolos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que é isso aqui? Você está indo numa direção, num caminho, e você está vendo que aquele caminho ele vai te levar para o abismo, para um buraco. Aí, quando o evangelho é pregado, você tem que se arrepender, não ir mais naquele caminho, naquela direção e fazer uma conversão. O que é uma conversão? Voltar e entrar no caminho certo. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados vos sejam perdoados, para que venha tempo da consolação diante do Senhor. Em outras traduções está assim: para que venha tempo de refrigério. E envie aquele Jesus, o Cristo, que vos foi pregado. Tá vendo, irmão? Que tudo isso que nós estamos lendo aqui, não tem como uma criança entender nada aqui, se arrepender de nada, acreditar em nada. Vou ler aqui também. Nós lemos lá em Mateus capítulo de número... Nós lemos lá em Mateus capítulo de número 10:32, que nós temos que confessar Jesus diante dos homens, que ele confessa diante do Pai que está no céu. Agora eu vou ler aqui por que tem que fazer essa confissão. É porque a palavra ela só nos defende. A palavra ela não está morta, ela está viva. É Jesus, o verbo de Deus que fez carne e habitou entre nós. Ela só nos defende se nós fizer conforme ela ensina. Aqui em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9, diz assim, ó. Aí você vai entender por que nós temos que confessar lá na igreja, diante dos homens, Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Romanos capítulo de número 10, versículo 9. Porque se confessares com tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá vendo? Porque tem que fazer a confissão de fé. Aí aqui, ó, vamos ler aqui o 10. Porque com o coração se crê para alcançar a justiça, mas com a boca se faz confissão para conseguir a salvação. Então, tá explicado aqui, para você entender que as coisas, ela não é do jeito que o pastor ensina, que quer, que vai mudar a palavra de Deus. Não é dessa forma. É do jeito que a palavra tem que ser, do jeito que Jesus ensinou. Não é do nosso jeito. Nós não temos que perturbar a palavra de Deus. E eu vou falar aqui bem claramente: nem o pastor nenhum na face da terra, nem o Papa, nem Vaticano, nem seita religiosa, nenhum tem direito de meter a mão na palavra de Deus e perturbar ela. Porque o que fizer, aqui no livro de Apocalipse 22:18, diz que os flagelos dessa palavra vai vir sobre a pessoa. E os flagelos dessa palavra aqui é terrível. Todo no Velho Testamento aqui, só o que tem é desgraça. Vou ler aqui para você sobre o batismo que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, para você aprender mais um pouquinho aqui. Para você aprender mais um pouquinho aqui a respeito do batismo. Nós estamos lendo aqui na Bíblia Católica, que é uma Bíblia de estudo muito boa. Inclusive, ela é mais explicada do que até muitas das vezes de muitas traduções da nossa linguagem, da nossa Bíblia. Eu vou ler aqui, ó, Mateus capítulo de número, deixa eu achar aqui, porque se eu achar aqui para eu falar para você aqui. Mateus capítulo de número 15, aqui. Deixa eu achar aqui. É porque é muito miudinho aqui a letra, aí fica difícil de achar, mas eu vou achar aqui. Ó, Mateus capítulo de número 3, deixa eu achar o versículo aqui. Mateus 3, deixa eu ler aqui do 15. Vou ler aqui 13, do 13 para nós entender. Aqui foi o seguinte: João Batista veio enviado por Deus fazer o caminho de Jesus, veio encerrar o Velho Testamento e abrir brecha, preparar o caminho do Senhor Jesus para que viesse a nova aliança. E aqui João estava batizando lá no Rio Jordão, e Jesus
veio, saiu lá da Galileia, ele mesmo tomou uma iniciativa própria dele para vir se batizar, porque batismo é isso. Cada um tem que tomar uma decisão. Você vai ouvir o evangelho, você vai acreditar, aí você mesmo toma a decisão, porque é um particular de cada um. Os meus pecados eu tenho que lavar e remir pelo sangue de Jesus, mas é eu que tenho que tomar a decisão. Então João começou a questionar Jesus, dizendo assim: não, eu não vou batizar o Senhor, porque o Senhor é o mesmo Salvador, o Senhor não tem pecado. E começou ele discutir com Jesus. Jesus disse: João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir com a justiça de Deus. É como que Jesus estivesse explicando para João Batista o seguinte: João, eu sei que eu sou o Salvador, eu sei que eu vim para salvar, sei que eu não preciso de me batizar, mas se eu não fizer isso aqui que você está fazendo, que meu pai mandou você fazer, quando eu for ressuscitar, eles vão me matar, vão me crucificar, e quando eu for ressuscitar, o primeiro que vai se opor contra mim, para que eu não venha ressuscitar, é Satanás, porque ele vai dizer que eu violei o que Deus mandou fazer, eu não cumpri com a justiça de Deus, com a exigência de Deus. Aí João foi, admitiu e batizou Jesus. Aí nós vamos ver o mistério aqui, ó. Então foi Jesus da Galileia, saiu lá da Galileia ao Jordão e apresentou-se a João para ser batizado por ele. Mas João impunha-lhes, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: deixa por agora, porque convém que cumpramos assim toda a justiça. E ele então deixou e aproximou-se depois que foi batizado. Jesus saiu logo da água, ó. E aqui a gente vê a figura da Santíssima Trindade. Saiu Jesus logo da água, ele estava dentro d'água. O batismo é por imersão, é sepultamento, é emergir, é cobrir a pessoa. Você não tem como sepultar uma pessoa com um pingo de terra na testa, tem que sepultar. Por que Jesus deixou isso? A questão do sepultamento, morrer juntamente com Cristo no batismo. Porque ele passou pelo que passou para que nós não passássemos. Então ele deixou a simbologia para nós morrer no batismo nas águas. E quando levantar do batismo, subir uma nova criatura. Aí aqui, ó, 16. Depois que foi batizado, Jesus saiu logo da água. Ele estava dentro da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, ó, um dentro da água, Jesus, o Espírito de Deus aqui, ó, e o Espírito de Deus descendo como pomba, 2 com o Espírito Santo, e vi sobre ele, eis que se ouvia uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, o qual a minha compreensão, ó. E este é o meu Filho amado, no qual pus as minhas complacências. Quer dizer, este é meu Filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. Então Jesus passou a ser Filho de Deus aqui, depois que ele cumpriu com a justiça do Pai. Aí, este é meu Filho amado, em quem me compraz. Amém? Eu trouxe aqui um pouquinho da palavra de Deus, que está na Bíblia Católica aqui, ó, na Bíblia depois eu vou trazer mais informação. Essa é uma Bíblia muito boa, estudo, ela é muito boa, muito bem explicada, e vou trazer mais notícia para você aqui com essa Bíblia aqui, para você ver como é que ela ensina direitinho. Se você fizer do jeito que está escrito aqui, pode ter certeza que você vai ser abençoado poderosamente, amém? Então eu quero aqui orar para nós ir embora, para nós fechar esse propósito que nós fizemos aqui. Que Deus abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais um dia na tua santa e gloriosa presença, estou aqui para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Abençoa essa pessoa que ouviu a tua palavra, que ela venha, meu Deus, acreditar, tomar posse da tua palavra, que ela venha ser abençoada. Eu peço ao Senhor, meu Deus, por todos aqueles que estão, meu Deus, na rede social, precisando do refrigério, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação. Aqueles que estão pedindo algo que para eles são impossíveis, mas para o Senhor não existe impossível. A unção que eles precisam, o Senhor venha derramar dos altos céus sobre a vida deles, para louvor e honra do teu santo nome. Eu te peço, alcança essa pessoa, alcança essa alma, mostra pelo teu Espírito Santo a verdade, tira todo impedimento, meu Deus, quebra toda barreira, toda cilada do inimigo contra essa alma, venha cair por terra, e prevaleça o teu Espírito Santo na vida dela. Abençoa, Deus, poderosamente,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dessa pessoa abundantemente, que todo mal venha cair por terra da vida dela, que hoje ela venha ter paz a partir de hoje, que ela venha ter uma noite de sono abençoada, uma semana, um ano abençoado para louvor e honra do teu santo nome. É que eu te peço que a unção do teu Espírito Santo venha repousar sobre essa alma, sobre essas almas, em nome de Jesus, assim seja, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.